live from Fortaleza, São Paulo. Finalmente, a Alexander Rowlands. Hoje é segunda-feira, dia 17. Nós estamos aqui tomando a surra aqui da tecnologia. O assunto do Patreon é interessante, especialmente para esse cenário internacional aí dos youtubers. Ele é interessante para o Brasil também, a gente está ligado no que está acontecendo para entender depois, porque normalmente a gente só recebe aqui as consequências finais do que está acontecendo lá fora. Mas não sei se é muito relevante. Vou falar en passant aqui. O que aconteceu foi que o Patreon está começando que é o Patreon é um sistema de pagamentos, onde, por exemplo, eu posso fazer como se eu fizesse uma assinatura de uma revista, eu faço uma assinatura de um youtuber, por exemplo. Certo. Então, vamos supor que você, Alexander Rowlands, tem o seu canal, e você abre uma conta no Patreon e você divulga, olha, quem quiser ajudar o meu trabalho, aqui está minha conta no Patreon. Tá? Certo. E aí eu vou lá no Patreon como se fosse como se eu programasse um débito automático no meu cartão de crédito, né? E eu coloco lá R$ 5 por mês para o Alexander Rowlands. Ou então, não, quero vou fazer uma contribuição única de R$ 200, ou seja lá o que for. E o Patreon tira uma pequena comissão disso e te repassa esse valor. E certo. Isso tem sido, especialmente depois que o YouTube começou a tirar a monetização dos vídeos, e o YouTube fez isso em massa em 2017, e esse ano também, em 2018, continua fazendo. Isso foi uma fonte alternativa para os youtubers de poderem financiar o trabalho deles. Estou falando aí especialmente de youtubers com mais de 200 mil inscritos, canais de gente que faz uma produção muito interessante. E aí aconteceu que, resumindo essa história toda, o Patreon e todas as empresas, como YouTube, Twitter, enfim, Facebook, cada vez mais criando leis, no caso, são regrinhas do TOS. TOS é Terms of Service, ou termos de serviço deles, criando leis restritivas com relação ao que pode ser dito, o que não pode ser dito para você ter a monetização, ou você poder usar o serviço do Patreon, e que você não pode ter discurso de ódio, não pode isso, não pode aquilo. E aí, de repente, eles pegaram um youtuber muito famoso, que muita gente acompanha, ele tem, se não me engano, 2 ou 3 canais. No todo, ele deve ter alguma coisa em torno de 1 milhão de inscritos, chamado... É o famoso Sargon of Akkad, ou Carl Benjamin, que é um inglês. E o Patreon simplesmente disse para ele, olha, estamos encerrando aqui a sua conta porque você infringiu, aqui você teve um comportamento que fere os nossos princípios e tal. Aí ele falou, peraí, como assim? O quê? Aonde? E aí o que foi se descobrir é que o pessoal do Patreon descobriu que há 2 anos atrás ele estava num hangout debatendo com os caras que eram, de fato, supremacistas brancos, e ele foi agressivo com os caras, porque os caras estavam, enfim, eu não assisti esse hangout, mas ele foi agressivo com os caras e falou, pô, vocês estão vacilando aqui, vocês estão... quis mostrar para esses caras como eles são exatamente, têm um comportamento extremamente parecido com a esquerda mais radical. Certo. E os supremacistas brancos tanto dizem que não tem nada a ver com isso. E aí, então, numa bela hora, ele falou assim, vocês são os niggers dos brancos. Foi isso que ele falou, Alexander Rowlands. Entendi. E por causa dessa palavra, dessa frase,
há 2 anos atrás, num canal que não era o dele, ele não estava no canal dele, ele estava participando de um hangout num outro canal. Ou seja, foi uma coisa muito pique, muito. Eles passaram Caçar. pente. Eles caçaram cabelo em ovo para poder Uhum. arranjar um motivo Sim. que justificasse, na verdade, a intenção inicial deles, que sempre foi de poder censurar o cara, cortar o financiamento do cara. E um cara como esse youtuber, ou esse Carl Benjamin, ele se dedica 100% a isso. Então, na hora que você corta o financiamento dele, a possibilidade dele receber o suporte financeiro do qual ele precisa, você está sabotando o trabalho dele. É uma forma muito drástica de censura. Tá? E aí o que aconteceu foi que a comunidade, ou uma das comunidades, entre várias, né, a comunidade das pessoas que se dizem, né, liberais e pensadores, especialmente o pessoal que foi criado um grupo aí agora formado pelo Joe Rogan, o Jordan Peterson, Ben Shapiro, aquele Carl Bernstein é um professor universitário, algumas pessoas que eles foram rotulados de intellectual dark web, um grupo de pensadores. É engraçado, é engraçado mesmo. É um grupo de pensadores que pensam livremente, que não tem uma agenda política especificamente, a não ser a honestidade intelectual. E acabam, por isso mesmo, falando muitas vezes coisas que ofendem, ou que a esquerda acha, oh meu Deus, sabe, cala-te boca, que coisa ofensiva e tal, né? Mas é absolutamente honesto do ponto de vista intelectual e todos eles são pessoas extremamente bem articuladas, extremamente inteligentes. Então é sempre um prazer ver esses caras. E esses caras estão crescendo em audiência que de uma forma absurda. Eu não tenho os números totais aqui, mas eles têm, em conjunto ou separadamente, mais audiência do que os concorrentes deles na televisão. Entendeu? Esses, Uhum. cara, esses caras têm mais audiência do que a televisão, entendeu? E isso incomoda muito a mídia, entendeu? E Uhum. incomoda muito quem quer controlar o pensamento dentro da internet, incomoda muito o Mark Zuckerberg, incomoda muito o Tim Cook da Apple, o pessoal da Google, YouTube, entendeu? Então, eles estão tentando buscar qualquer forma possível de censurar esses caras, e agora isso aconteceu, esse, esse, esse cara da Patreon, que eu esqueci o nome agora, acho que é Jack Conte, que é o CEO, o Chief Executive Officer do Patreon, fez essa palhaçada agora de censurar, de cortar os serviços para o Sargon of Akkad, e isso parece que foi a gota d'água, porque toda a internet agora, quer dizer, todo mundo que gosta desse grupo, são milhões de pessoas, estão se organizando e o Jordan Peterson, inclusive, está criando uma plataforma alternativa para possibilitar fornecimento desses serviços que estão sendo negados a eles, que é o serviço, no caso aí, o serviço de intermediação financeira, das contribuições, das assinaturas voluntárias que as pessoas querem fazer, entendeu? Então, basicamente, a internet está tendo, quem pensa diferente na internet está tendo que criar toda uma estrutura paralela, entendeu? Que possa substituir aquelas plataformas da onde as pessoas estão sendo excluídas, deletadas. Então, do Twitter você tem o Gab, do YouTube você tem o BitChute, entendeu? E agora uma coisa importante, que é a parte que dá suporte a todo mundo que faz esse trabalho, que se dedica a fazer esse trabalho, que é a parte de financiamento que estava vindo antigamente, as pessoas recebiam dinheiro com a monetização dos seus vídeos, aí isso foi cortado, aí eles passaram a utilizar o Patreon como forma de receber uma ajuda dos seus inscritos. Agora isso está começando a ser cortado também, as pessoas perderam a paciência e estão começando a criar
uma nova estrutura e estão prometendo, olha, em breve aí vocês vão ter notícias, e está todo mundo sentindo, olha, o momento é agora, vamos fazer, vamos declarar a nossa independência, entendeu? E é uma coisa muito maluca, porque assim, é como essa questão do Patreon é muito maluca, porque a gente não tem muito, é uma ferramenta, é um serviço relativamente novo, mas compare isso, por exemplo, e a gente não usa aqui no Brasil muito PayPal, né? Certo. Mas PayPal, Mastercard, todos esses serviços estão começando a fazer uma seleção política de para quem que eles prestam serviços ou não. Então, o PayPal, por exemplo, agora, esse Sagana Fakar, ele mudou ele ficou sem o Patreon, aí ele encontrou um outro serviço que era feito por um russo, que, se não me engano, o nome era Subscribestar. E aí, em questão de 2 semanas, o Subscribestar está sendo ameaçado pelas plataformas de internet que dão suporte ao serviço do cara. E o PayPal já falou: olha, não use o meu serviço para você fazer isso, porque eu não gosto do Sargona Facado. Basicamente, eles disseram isso. Então, é absurdo. É como se você fosse no banco e a pessoa fala assim: ah, não, você é o Alexander, eu não vou prestar serviço para você, não. O Banco do Brasil se nega a prestar serviço para você porque você é um cara que tem opiniões extremas e você promove o discurso de ódio. Espera aí, como é que eu vou fazer? Imagina que você está lá no Piauí, que só tem aquela agência do Banco do Brasil, tá? E aí, como é que você vai fazer? Isso é loucura, né? Então, é basicamente, isso aí está se desenvolvendo agora, e eu fiquei muito animado ontem, saiu um vídeo do 2 YouTubers. Um é o Dave Rubin, que tem um canal chamado The Rubin Report, e o outro é do próprio Jordan Peterson. Os dois fizeram um hangout conversando e dizendo: olha, fizeram um vídeo de 10 minutos, nós estamos trabalhando nisso aí e isso vai acabar. Nós vamos declarar nossa independência dentro de muito pouco tempo e vamos dar notícias para vocês. Então, está todo mundo muito animado com o que possa vir aí, porque se eles conseguirem, de fato, desenvolver essa ferramenta, eles vão poder... muita gente que já foi deletada, que ninguém está sabendo, que já foi censurada, apagada, muita gente vai poder voltar a ter o seu canal e receber esse suporte financeiro, que é essencial para que as pessoas possam fazer um trabalho mais consistente. E aí vamos ter uma independência, se Deus quiser, esperançosamente, uma independência em termos de não em termos de todo esse establishment da internet que controla a internet hoje em dia, né? A não ser que, aí é a minha ignorância em relação a questões de tecnologia, a não ser também que eles comecem a negar até mesmo o registro de sites, né? Negar um IP, eu não sei como é que isso funciona. Mas vamos ver, vamos ver. O assunto é basicamente esse, ele tem mais relevância para quem entende a necessidade a importância de todos esses mecanismos dentro para que possa se manter a liberdade de expressão, a democracia seja exercida dentro do espaço virtual e para quem entende também que a democracia nós exercemos, nós hoje praticamente vivemos no espaço virtual. Eu vi aqui a campanha do Bolsonaro, foi inteiramente feita via internet, né? Então, tudo isso é fundamental para que as pessoas tenham liberdade. A partir do momento que o cara vira e fala assim: não, eu vou cortar a sua luz. Espera aí, como assim cortar minha luz? Não, porque eu não gosto de você, eu não acho que as suas ideias sejam legais, eu acho que eu tenho... Olha só, hein, o que o Tim Cook, a última palestra que o Tim Cook deu num evento aí que ele recebeu um prêmio, um babaca. Eu tenho o dever moral, a obrigação moral de cortar o serviço para você. Então, meu irmão, o que há de democrático nisso? Não, nada, mas você é um nazista, então não tem problema, entendeu? E é por isso que outro dia, inclusive, eu postei no Facebook uma frase do Roger Scruton, que ele fala basicamente isso aí.
o que aconteceu de errado na Alemanha nazista não foi o fato de que os nazistas tinham acesso tinham liberdade de expressão para poder difundir as ideias dele, não. Foi o fato de que os judeus e qualquer pessoa que pensasse em contrário a eles foram excluídos da conversa e perderam a sua liberdade de expressão. Porque se eles tivessem essa liberdade, eles poderiam ter exposto as ideias nazistas pelo ridículo que elas eram, pelo absurdo que elas eram. E aquilo ali poderia ter sido evitado. Entendeu? Então, a liberdade de expressão, ela não tem negociação. Quanto pior as ideias do cidadão, mais você tem que lutar pelo direito dele de poder falar, para que todo mundo possa ver a idiotice que esse cara está falando, e aí a gente ir lá e destruir o discurso dele pela lógica, pela razão, de forma que todo mundo possa enxergar como que aquilo é uma falácia, um absurdo, como que aquilo é uma coisa ruim. E só assim você enterra ideias ruins. Caso contrário, as ideias ruins vão, quando você proíbe, quando você fecha, você torna proibido, você faz com que essas ideias continuem existindo, só que agora ninguém sabe onde é que elas estão. Por isso que eu sou contra, inclusive, essa proposta do Eduardo Bolsonaro de tornar o comunismo proibido. Eu acho que isso é uma besteira, isso é uma falta de entendimento de como que... perdão. Perdão. Isso é uma falta de... É um equívoco, tem um copo d'água aqui. Isso é um equívoco muito grande com relação, sobre como as ideias proliferam e como que a gente combate ideias ruins, entendeu? É a mesma coisa, por exemplo, agora, paradoxalmente, porque muitas pessoas acham que isso é paradoxal, eu sou a favor do escola sem partido, no sentido que escola sem partido é tão somente colocar lá um cartaz dizendo o que pode, o que não pode, que já está na lei, só para lembrar as pessoas, e que não vai resolver nada, mas que pelo menos mostra, é um lembrete diário de que o debate tem que ser aberto para todo mundo. Então, eu acho que é importante, sim, falar sobre comunismo na escola. Tem que falar sobre ideias de esquerda na escola da mesma forma. Agora, o cartaz está lá para dizer que na hora que um outro professor ou um aluno queira se levantar para falar sobre ideias de direita, ele tem que ser respeitado. E um lembrete também que, principalmente professores de história, mas todos em geral, né, isso no caso do professor de história, é porque ele se tornou um ícone, né, da difusão da militância política dentro da escola. Né? O professor de história tem que ter a honestidade de apresentar as diversas ideias conflitantes sobre um determinado assunto. E ele pode até dizer, a meu ver, falar assim, olha, eu penso assim e eu acho que isso aqui está errado, mas essa ideia aqui existe. E ele não pode mentir, entendeu? Então, aí já explodimos bastante o assunto, mas, em essência, o que se trata é isso aí. Bacana, não, foi bem esclarecedor. Eu só tinha mesmo visto um videozinho de uma garota explicando que era mesmo uma ferramenta de pagamentos e eu não tinha feito a conexão aí com possível corte aí, filtro para quem a gente vai ou não disponibilizar esse serviço, né? É interessante, você explicou bastante bem, mas pode acrescentar. Não, só finalizando aí, porque muitas pessoas vieram com um argumento, olha só, é empresa privada, presta serviço para quem quiser e tal. Sim, certo, mas acontece o seguinte, duas coisas acontecem. Primeiro, a maior parte dessas empresas, Facebook, YouTube, quando a gente fala YouTube, seria interessante que as pessoas entendessem o guarda-chuva Alphabet, que é a dona da Google, do YouTube, de todas as empresas, várias empresas que a gente nem sabe que são desse grupo e que eles controlam. Né? Então,
Alphabet, Twitter, Facebook e a Apple tem 75% do que acontece, tem controle sobre de 75% do que acontece na internet, entendeu? E aí as pessoas... Então eu fui excluído do Twitter, eu vou criar minha própria plataforma, foi o que o Gab fez. Sim. E desde que o Gab fez, então eu fui excluído do Twitter, eu criei o Gab aqui, minha própria plataforma, que é o que vocês estão dizendo, cria só o seu próprio app. Pois é, eu criei meu próprio app aqui. Aí aconteceu que Google proibiu que esse app fosse comercializado pela Google Store, e a Apple também proibiu que entrasse na Apple Store, ou seja, para você conseguir instalar o aplicativo no seu celular, você tem que pegar o link específico dele lá, então já começa uma dificuldade. E aí depois começaram sucessivos ataques, o Gab já está no seu terceiro ou quarto ataque de provedor de plataforma de internet, dizer, tira o seu serviço daqui, estou te despejando, não vou mais prestar serviço para você. Entendeu? Então, as pessoas estão sendo expulsas, ela não tem direito nem de criar a própria cantinho dela na internet, porque os serviços de hospedagem também estão sendo pressionados politicamente para se recusarem a prestar o serviço. Uhum. E aí então a coisa ficou bastante clara e falou assim, olha, é censura, sim, porque as pessoas estão se negando, não só se negando a prestar o serviço, mas eles estão perseguindo de forma que todo e qualquer serviço de infraestrutura que você possa precisar para existir na internet está lhe sendo negado. Então, isso onde hoje, é por isso que eu estava falando, nós exercemos a nossa cidadania hoje, nós aprendemos, nós vivemos, nós já conversamos, fazemos tudo dentro da internet. Se você nega essa plataforma para as pessoas, você está excluindo todo um grupo da internet por causa do pecado de que elas não pensam como você. Uhum. O resumo é isso. Sim. Isso. Você tem seu negócio e chega alguém lá da máfia e fala, você não vai atender fulano e fulano porque eles são nossos inimigos. E aí sim, retomando a ideia, o que você faz, né? Eu sou um comerciantezinho pequeno, né? Eu dependo disso para viver, né? Então, ou eu obedeço, ou os caras vão cortar a minha verba aqui, vão fazer com que eu feche, não vão me pagar mais e simplesmente impedem que eu subsista também, né? Então, indiretamente, você está pegando o cara lá na frente, né? O cara que quer aproveitar no bom sentido, quer fazer uso, né, de uma plataforma que exista para disseminar suas ideias, sejam elas quais forem. Assim, você disse sobre o Eduardo Bolsonaro, aí o plano contra proibir, né, os símbolos comunistas, a propagação das ideias comunistas, né? Eu tenho uma tendência muito forte a concordar com você, mas então tem que ser igual nos Estados Unidos, né? E aqui não é uma defesa da ideia, nem dessa ideia do comunismo, não é, e nem da próxima que eu vou dizer, que já vai ter gente que talvez fale assim, o cara aí é a favor dos caras lá da Alemanha da década de 30, 40. Não é nada disso. Mas se você determina que uma ideologia que matou milhões de pessoas, como foi o comunismo, possa ser divulgada e defendida, você tem que permitir qualquer outra, até o nazismo. Exatamente. Você levantou a mão aí, você queria falar alguma coisa, eu acho. Pois é, não, é que eu estava anotando aqui algumas coisas enquanto você estava falando, porque você estava falando sobre isso e estava me ajudando aqui a configurar alguns chavões, ou alguns pontos principais disso aí. Então, eu lembrei aqui do seguinte, quer dizer, eu não sei se alguém já deve ter falado algo semelhante, mas no Brasil provavelmente não. A questão é a seguinte, a cidadania hoje
é exercida virtualmente, no meio virtual, no meio da internet. Portanto, não se pode negar o acesso de quem quer que seja aos serviços que lhe permitam fazer a sua representação como cidadão virtualmente. Agora, ao mesmo tempo, uma coisa que está sendo discutida lá, eu já vi várias pessoas falando, porque começaram a pedir para que o governo interferisse ou criasse uma carta de direitos para o espaço virtual. E o que está mas todo mundo, ao mesmo tempo que as pessoas estão falando sobre isso, tem consciência de que o governo não deve se meter nisso. De alguma forma, a gente deve encontrar os caminhos por nós próprios para resolvermos esse problema, porque governo nunca produz uma coisa 100% boa, sempre acaba criando novos problemas quando decide legislar sobre qualquer assunto. Imagina o estrago que o governo, né, qualquer governo, pode fazer se começar a legislar sobre a internet. A gente está vendo o que está acontecendo na Europa com o artigo 13, lá sobre essa nova legislação. Então, o ideal é que não haja interferência. E uma coisa que foi dita ontem, eu li um artigo de um rapaz que fez um breve artigo sobre esse acontecimento da iniciativa do Peterson de criar uma nova plataforma, um serviço que seja acessível a todos. E o cara falou assim, olha, isso é perfeitamente compreensível. Quando nos Estados Unidos, na década de 20, quando o álcool foi proibido, tinha, né, a lei seca lá, o que aconteceu? As pessoas não pararam de beber, apenas você represou a demanda, você elevou o preço do produto pelo qual havia demanda e, eventualmente, as pessoas criaram uma forma de atender aquela demanda que estava reprimida. E a mesma coisa está acontecendo hoje aqui, porque nós vamos fazer o serviço, porque tem um monte de gente... Porque que é uma coisa que eu esqueci de comentar, mas que é relevante também, Alexander, é que as pessoas começaram a mandar mensagem direto em todos os vídeos e via Twitter para todo mundo, para o Peterson, para o Dave Rubin, para várias pessoas, falando assim, olha, só lamento, gosto muito de você, mas eu não aceito o que aconteceu com o Patreon, com o Carl Benjamin, e eu vou estou cancelando a minha conta no Patreon. Arrume alguma outra forma para que eu possa te ajudar, porque eu me recuso a usar o serviço do Patreon para poder mandar dinheiro para você, entendeu? Mas pelo que eles estão dizendo, foram muitas pessoas, muita gente. E muito youtuber famoso começou a cancelar a sua conta no Patreon também, entendeu? Então, as pessoas estão voluntariamente... Então, isso está sendo bom. Parece, ao que tudo indica, as pessoas, a iniciativa privada, a livre iniciativa dos cidadãos no mundo inteiro, eles estão conseguindo se organizar de forma a vencer essa batalha pelo direito de existir na internet sem a interferência do governo. Isso é uma coisa. E no finalzinho aqui do que você estava falando, uma frase me veio à cabeça. Na internet, ou no campo das expressões, não é só na internet, no campo da liberdade de expressão, da divulgação de ideias, do direito de dizer o que pensa, sabe? O esgoto tem que ser a céu aberto. Eu não sei se eu me faço entender nisso, quando eu digo isso. Eu estou querendo dizer isso no sentido, aquilo que fede, todo mundo tem que estar vendo. Porque proibir aquilo não vai fazer com que aquilo deixe de existir. Pelo contrário. Né? Mas, enfim, é isso aí. Não, bacana. E você também citou Escola Sem Partido, e eu lembro que eu vi há pouco tempo um vídeo, até uma entrevista que o Olavo de Carvalho, acho que foi para a Carta do Capital que ele estava dando essa entrevista, não faz muito tempo. E perguntam para ele, né, o repórter, muito fraco,
cara. Mas pergunta para ele, vem com aquelas perguntas, sabe, no caderninho, pelo jeito, porque tudo bem, é feito por telefone, mas te passa já aquela imagem, sabe? Vem aquela imagem mesmo do repórter com aquelas perguntinhas na ordem, e não importa se uma resposta muda completamente o contexto, o cara já vai para a próxima mesmo, sabe? Horrível, cara, mas enfim. E o cara pergunta do Escola Sem Partido, os caras estão, cara, o jornalismo realmente está, meu, no esgotão mesmo assim, cara. E o cara pergunta do Escola Sem Partido e dá a entender que o Olavo, então, seria a favor de uma repressão, de uma eliminação de alguns conteúdos para os alunos. Ele falou assim, ô filhão, você tá louco? Estou falando exatamente o contrário, seu animal. Estou falando que você tem que divulgar e passar todas as ideias, seu estúpido. Enfim, é exatamente o contrário. E eles vendem a ideia de que a escola sem partido é repressão de ideias, e não é o contrário. É muita desonestidade intelectual. E você falou uma coisa aqui, ó, agora que achei muito interessante. O cara vem, você falou certinho, o cara vem com as perguntas já feitas, como a criança que faz o dever de casa, né, da escola, né? Né, aquele aluno CDF que anota tudo que a professora pediu, né? Aí ele vai lá para o Olavo, ele não tem a menor ideia do que ele está fazendo, ele não sabe pensar. Aí vai para o Olavo e repete as perguntas, e aí ele fala, e aí você falou uma coisa que é batata, cara. As respostas levam a uma sequência lógica que não permitiria que um ser pensante fizesse a próxima pergunta sem adaptá-la, ou fizesse, na verdade, uma outra pergunta, o assunto muda. É uma relação dinâmica, uma entrevista, né? Você está trocando uma troca de ideias, né? Mas o entrevistador não tem a capacidade, ele não está entendendo, muito provavelmente ele não está nem entendendo o que o Olavo está dizendo para ele, entendeu? E aí cai naquilo que você falou, a desinformação que pode, né, às vezes, travestida ou causada pela ignorância dos membros da imprensa, mas que, na verdade, levam a uma tentativa de difamação das pessoas, né? E aí você vê como que a imprensa funciona para controlar o pensamento da gente. E eu vou começar a arquivar, eu sugiro que, se você puder fazer para me ajudar também, ou por interesse próprio, de abrir um arquivo aqui para a gente guardar esses exemplos de distorção entre o que uma pessoa diz e o que a imprensa de fato publica. Alguém fez, não me lembro quem, alguém fez aí no Facebook uma publicação entre o que o Olavo disse e o que a Globo publicou. E a pessoa conseguiu botar isso num quadrinho, num único frame, e ficou assim, claro, escarrado, a tentativa leviana de distorcer as palavras dele, né? E a gente tem que olhar para isso, e eu não acho que a gente tem que ficar chateado, não. A gente tem que olhar para isso e agradecer que nós estamos num novo mundo hoje. E porque a gente tem que entender que isso no passado acontecia direto, e muitas reputações, muitas pessoas foram assassinadas, né? Tiveram sua reputação assassinada, muitas pessoas foram destruídas e humilhadas publicamente, né? Com base unicamente em mentiras. E o problema da imprensa hoje, o problema dos governos hoje, é que está cada vez mais difícil você controlar. A gente, eu e você aqui, temos um canal, temos 2 canais de televisão, temos, né, temos formas de nos comunicar. Então, a gente está assistindo, a gente tem que ver isso não só sobre o ponto de vista de entender o presente,
mas também entender que no passado essas coisas aconteciam e a gente não ficava sabendo. Né? Essa deformação, essa deturpação. Né? Agora, realmente, eu acredito também que no passado os jornalistas eles pensavam, eles tinham uma formação melhor, né? Eles eram mais capazes, né? E hoje em dia, vixe Maria, né? Sim. Vixe Maria, né? É Eu uma não vergonha. conseguiria definir de uma forma melhor. Talvez só Nossa Senhora. Mas é verdade. Mas mesmo os mais antigos, não tão antigos assim, por exemplo, eu estou com vontade aqui de falar do Pedro Bial. Não sei se você acompanhou a entrevista que ele fez com o general Heleno, ou pelo menos a repercussão. Eu não acompanhei a entrevista, eu acompanhei a repercussão levantada pelo Alan dos Santos do Terceiro Livre. Você viu? Não, por favor, desenvolve. Não viu. Não. Vamos lá, então. Pronto. No meio da entrevista, o Bial perguntou alguma coisa sobre os direitos humanos, de que o general Heleno haveria falado que os direitos humanos seriam somente para os humanos direitos, ou algo assim. Só que na hora, o general Heleno, olha só, os caras estão começando a estudar, esse pessoal das Forças Armadas, cara. Eu fiquei de queixo caído. Na hora ele cortou o Bial e falou assim, eu não falei somente, eu falei basicamente. Então aí você tem uma diferença que para muitos não é perceptível, mas é totalmente diferente uma coisa da outra. Né? Porque, e até o Alan, ele falou assim, ó, eu posso dizer que eu fui até, por exemplo, um lugar na Europa, por exemplo, basicamente de avião. Mas quer dizer que eu fui somente de avião? É claro que não. Porque até eu ir ao aeroporto, eu fui de carro. E aí eu peguei um avião, desci no aeroporto desse destino, e até o destino mesmo, efetivamente, posso ter ido de carro, de barco, de várias formas, de carroça, enfim. Mas está errado dizer que ele foi basicamente de avião? Não. Mas sim, é uma tremenda desonestidade intelectual do Pedro Bial alegar que o general, tentar colocar na boca do general que ele falou somente. Porque se isso não é fake news, é difícil definir o que é fake news. E me dá muita tristeza, e já não é de agora, ver uma figura como o Pedro Bial, já desde quando ele começou a apresentar os Big Brothers Brasil aí, para mim aquilo era assim, como que um sujeito que viajava o mundo, não é representante, mas ele era um cara, como é? Correspondente, era uma espécie de correspondente. Correspondente internacional, isso, ele era correspondente internacional da Rede Globo, e ele estava em Berlim quando o muro foi destruído, ele viu isso acontecer, talvez tenha até pedaço do muro na casa dele, sei lá, um sujeito desse acompanhou a história, acompanhou o fim daquela coisa desgraçada lá, da divisão da Alemanha em duas partes, dois países, enfim. Sai disso, de uma posição dessa, não é possível que um sujeito desse não pense. Será que não pensa? Não sei o que acontece. Aí vira apresentador do Big Brother, e agora me vem com esse programinha de entrevistas aí, que ok. A gente já sabe o papel dele, né? Sim, mas então, cara, você olha o Bial e fala assim, o cara poderia estar fazendo um trabalho espetacular aí, com uma bagagem cultural, etc, etc, e, vende a alma. Pois é. Posso fazer uma observação? Sim, claro.
essa história aí realmente do Bial, o Bial é um excelente exemplo, porque ele foi exatamente de uma posição de quase que intelectual, né? Mas, enfim, uma pessoa que escreve muito bem, né? Tem uma capacidade enorme de absorver conhecimento, de produzir conhecimento, e realmente estava lá, acompanhou o momento histórico da virada do Ocidente, em 89, e aí vira. É patético, e demorou um tempo até, porque a gente não sabia, a gente vê isso, porque a gente não tinha ideia do que era esse produto novo, né, do BBB, Big Brother, né? E eu confesso que eu vi os 2 primeiros ou 3 primeiros, eu vi. Não sei há quantos anos isso foi, sei lá, mas já parece que infelizmente já faz muito tempo. Mas, mas com o tempo as pessoas foram vendo o quão banal, o quão raso, vulgar é esse produto BBB, né? Porque as conclusões sobre o comportamento urbano, o que quer que você possa extrair de bom ali em termos de observação antropológica, acho que você faz em 15 minutos, e depois você fica com o lixo do que, não só do que você vê, mas também de se deixar afetar por aquele lixo que você vê na televisão. E aí fica essa questão assim, poxa, Bial, um cara que já deve ter ganho, né? Eu não acho que a Globo possa ser. A Globo não paga mal, né, amigo? Pelo menos. Por enquanto, não. Pois é, pois é. Mas esses caras não largam o osso. E eu não sei, eu já ouvi falar, inclusive, que alguns dos âncoras de alguns programas lá mais radicais da esquerda, que estão na CNN e em outras emissoras, são pessoas que têm fortunas pessoais, mas mesmo assim estão ali trabalhando, não largam aquele osso, né? Eu não sei explicar, é uma coisa que todo mundo se pergunta. O que acontece? A pessoa ela fica vidrada no dinheiro e na possibilidade do cargo, na importância do cargo dela, de repente estar ali apresentando um programa de televisão, ou de aparecer para o público, é a vaidade, é o ego. O que acontece? Existe uma destruição de qualquer resquício de vergonha na cara, de caráter, de compromisso com a verdade, com essas pessoas. Elas não veem, será que nenhuma delas vê o que elas estão fazendo? Como eu comentei com você no grupo lá, não sei se você viu, por um acaso, por descuido, eu deixei a televisão ligada na cozinha, tem uma televisão, porque às vezes quando eu vou fazer alguma coisa para mim ali, eu ligo a televisão só para distrair, e por descuido eu assisti 20 segundos de Globo News. Foi o suficiente para o Guga Chakra entrar dentro da minha casa e dizer assim, olha, mudanças climáticas são uma realidade, isso é inegável, 99,9% dos cientistas no mundo já disse que isso é verdade, o Bolsonaro está nos levando para o atraso, para a contramão da história, só faltou dizer assim, o mundo vai acabar por causa do Bolsonaro. Aí eu tenho tempo suficiente para eu ir lá e trocar de canal, assim, como assim, meu amigo? 99, eu não estou exagerando, não, Alexander. A frase dele foi 99,99% dos cientistas no mundo está de acordo com a afirmação de que a mudança climática está sendo causada pelo homem e vai destruir essa terra. E nós vamos todos morrer por causa do Bolsonaro. Então, cara, pelo amor de Deus, vem cá, escuta, o Guga Chakra, que não diga. Você tem que passar a usar as palavras certas. É o Gagá Chucro. Exatamente, é o Gagá Chucro. Um rapaz que até algum tempo atrás eu até achava que era inteligente e tudo mais, e porque tem acesso a informações de primeira qualidade, estudou, né, em boas universidades e tudo mais,
Você não entra para a Globo para ser um correspondente lá em Nova York se você não tiver qualidades né, substanciais, isso eu reconheço. Né? Como é que um rapaz desse pode demonstrar tamanha desonestidade intelectual, tamanho descompromisso para com a verdade? Né? E é nesse sentido que eu me pergunto, será que existe alguma coerção por parte das emissoras em relação à pauta? Ele diz isso voluntariamente. Será que as emissoras criam um ambiente de tipo, como se fosse um show de Truman, onde é que essas pessoas vivem descoladas da realidade e sem ter acesso a notícias? Não estou dizendo acesso à verdade, não. Estou dizendo acesso, pelo menos, a notícias conflitantes. Será que essas pessoas, elas acham, com toda a formação delas, elas acham que é correto viver num mundo sem que haja o discordante em questão nenhuma? Não pode haver aquilo que o Olavo tem repetido frequentemente em vários vídeos dele, é a verdade em vários aspectos. Sim, a esquerda esteve no poder durante décadas e está se mostrando, e o comportamento dela agora demonstra que ela não aceita o processo democrático de rotatividade no poder, de troca de mãos, né? Hoje é você, amanhã sou eu, e a democracia funciona assim. Da mesma forma, no campo de ideias não se aceita divergência. Pelo amor de Deus, isso é. Então, quando eu olho sobre esse aspecto, eu falo assim, não pode haver o Guga Chakra não sabe, ou o Bial não sabe sim. Sabe sim, essa gente tem por obrigação que saber que eles próprios estão sendo desonestos intelectualmente. Se eles não o soubessem, eles não teriam capacidade para estar onde estão, entendeu? Então, eles sabem que o que eles estão fazendo é uma fraude intelectual, eles estão ajudando a emissora, né, a formatar a opinião pública. Eles não estão ajudando ao debate público, eles não estão ajudando na discussão do livre, né, da livre troca de ideias diferentes. Né? Eles estão advogando pela diversidade só racial. Ou seja, eles são os racistas. A diversidade que é importante para eles é uma diversidade racial, de cor de pele, né? de etnia. Não é a diversidade de ideias, que deveria ser. A universidade deveria ser um campo onde deveria ser muito difícil para qualquer pessoa de qualquer espectro do pensamento político, ideológico, se manter de pé, no sentido de que deveria ser um lugar onde que todas as ideias fossem constantemente bombardeadas, questionadas, para que a pessoa saísse de lá com as suas ideias, com a sua capacidade de questionar, com a sua capacidade intelectual extremamente desenvolvida, como você forja uma espada de um samurai, sabe como é que é? Que ela passa pelo fogo, o fogo intenso, e ela é martelada ali bastante, e ela tem que ser castigada para que possa se tornar uma espada resistente o suficiente para que possa servir em combate. E não. Estão saindo de lá pessoas, e não é só no Brasil, no mundo inteiro, estão saindo de lá pessoas. Entra uma pessoa, sai um cérebro de chuchu. Podre, não sabe pensar por si próprio, só sabe repetir chavões, entendeu? Isso está acontecendo há 40 anos, pelo menos. Então, tem pessoas graduadas, pós-graduadas e com doutorado, e o que mais, que elas acham que elas têm realmente uma graduação, uma pós-graduação, um doutorado, e elas não têm. Foi dada a elas um conjuntinho de frases num caderno, basicamente, entendeu? Você Para resumir isso aqui, me chocou muito naquele documentário do Roger Scruton falando sobre a importância da beleza, ele dizer que os jovens que estavam estudando belas artes,
né, que estavam querendo aprender a ser escultores e pintores e tudo mais, não lhes era ensinado nada sobre o que aconteceu antes do modernismo. É como se as artes só existissem, só tivessem surgido um pouquinho antes do modernismo ali. Eles não aprendem sobre Davi, enfim, sobre nada do passado. Inclusive, me chama a atenção a passagem que ele vai entrevistar eu não sei o nome, se é o restaurador, que é o nome. O cara, esse profissional, ele é especialista em não só restaurar igrejas e arte sacra, mas também em fazer peças inteiramente novas, construir estátuas e tudo mais. E falou assim, olha, as pessoas vêm aqui escondido, jovens da universidade, porque elas querem aprender como é que elas podem fazer escultura, modelagem e tudo mais, para fazer um homem direito, uma mulher inteira, em todas as suas formas. Porque quando elas estão na universidade, elas estão tentando fazer isso, o professor chega lá e fala assim, agora você corta aqui, você quebra aqui, você destrói aqui, entendeu? E o aluno não tem, fica sem saber se ele teria a capacidade de fazer o homem à sua perfeição, que é o que é belo, de fato, entendeu? Uhum. Então, assim, não, Fred, isso não é belo. Tudo bem, que saiba fazer de tudo, certo? Que saiba fazer de tudo. Você tem que sair do espaço acadêmico conhecendo tudo, todos os espectros do conhecimento. Não só aquilo que você gosta ou com o qual você concorda. Aquilo que você gosta ou aquilo que você concorda é irrelevante. Inclusive, você tem que, se você é honesto intelectualmente, você tem que constantemente interpretar o papel de advogado do diabo. Porque, como você sabe que você gosta de determinadas coisas ou que você acredita em determinadas coisas, você tem que olhar para o oposto daquelas coisas e com maior atenção. Você está entendendo? Sim. Então, se eu sou da direita, eu tenho que olhar para o argumento da esquerda com mais atenção, porque o argumento da direita eu já estudo, eu já busco por vontade própria. Eu gosto dele, eu sei ele, e aqui na universidade eu desenvolvo ele de cima para baixo, de trás para frente, fácil, porque eu gosto. É difícil para mim lidar com uma ideia que eu não gosto. É nesse campo que eu tenho que prestar mais atenção. Eu tenho que, Sim. Inclusive, não sei quem foi que falou, mas alguém importante aí disse, já eu concordo, que você deve entender o argumento do seu adversário melhor do que o seu adversário ele próprio entende, para que você possa debater com eficácia. Então, assim, é importante, diversidade é importante, sim. Multiculturalismo é importante, sim. Diversidade. Sim. Fora, não importa. Fora, não interessa se a pessoa é branca, amarela, verde, se eu sou preto, branco ou amarelo, não importa, entendeu? Isso não pode importar, entendeu? Isso já dá margem para toda uma nova porta aí. Mas, enfim, me deixa triste, eu não sei aonde que eu falei isso, mas eu falei isso em algum lugar semana passada, me deixa muito triste ver pessoas que têm acesso a Harvard, a Sorbonne, como tem gente na minha própria família, com acesso às universidades lá estudando e tudo mais, ou mesmo aqui no Brasil, com acesso a grandes universidades, e, aliás, é difícil, cada vez mais difícil encontrar grandes universidades no Brasil, mas pessoas com acesso ao que há de melhor, desperdiçarem essas oportunidades fazendo militância política dentro da universidade. Sim. E chegou ao ponto, nós chegamos ao ponto em que nem a própria história da esquerda, nem a própria ideologia que aquela pessoa defende, ela entende ou é capaz de explicar. Ela só aprendeu, foram aqueles chavões mesmo. Você está entendendo, Alexandre? Então, é uma tristeza, porque a gente não pode fazer nada de bom com isso. Poxa, se o teu inimigo é preparado e ele se armou até os dentes para te atacar, ótimo, excelente.
isso significa que há algum valor dentro dele. Mas é muito desanimador, entendeu? Desalentador você tentar conversar com alguém, e não estou falando só essa moçada, os millennials, essa galera mais jovem, não. Estou falando muitas vezes com pessoas, com adultos já formados, né? Teoricamente muito já experientes de vida e com boa formação acadêmica, e você descobrir que essas pessoas não sabem fundamentar suas próprias ideias quando conseguem expressar uma opinião. Normalmente, essa gente faz de tudo para ficar só naquela militância. Ela conversa com você como se ela estivesse numa passeata de rua em que grita chavões, entendeu? Ela não... Raramente, quando a pessoa já fala, não, veja bem, Fred, eu penso nisso por esses e por esses motivos, eu já fico assim, pô, legal. Pelo menos a pessoa, eu procuro ser extra legal e extra paciente com essa pessoa, porque ela, pelo menos, ela está se dando ao trabalho de se expressar e de colocar as ideias dela, seja num papel, ou seja em voz, mas de documentar as ideias dela e compartilhar comigo, entendeu? Mas não resiste, como a gente falou, acho que no primeiro Hangout, não resiste até a terceira, né, a terceira página. Depois da terceira Sim. página, aquela pessoa cai no vazio. E, enfim, então, o que a gente está vendo aí, o que essa mídia e o que essa sociedade produziu, de repente, nos últimos 15 anos, pelo que todo mundo fala, foi uma profunda sabotagem não só do espaço acadêmico, mas da conversa em ambiente público, do debate político, um empobrecimento em todos os sentidos, através do emborrecimento, da imbecilização. Agora, sabe, eu nunca li o Imbecil Coletivo do Olavo de Carvalho, mas eu entendo muito bem o que ele quer dizer com isso, sabe? E isso é imperdoável. Isso é imperdoável, entendeu? Eu quero que o meu adversário político seja uma pessoa extremamente bem instruída, porque, sabe, isso vai me obrigar também a ser extremamente bem instruído para que eu possa degladiar com ele, debater com ele e, sabe, e eu sou agora para fazer, eu estou dizendo isso significa, portanto, que eu estou aberto a ganhar e a perder discussões, a ganhar e perder certos embates políticos, enquanto que a esquerda não. O autoritarismo está na esquerda. Ela quer destruir o debate porque ela não aceita, porque ela não tem argumentos, claro, a gente já viu isso várias vezes, mas e também porque ela não aceita. Viu? O que está acontecendo nos Estados Unidos hoje? Eles não aceitam. Não importa que o Trump tenha sido eleito, né? Eles não aceitam o resultado democrático. E é o que a gente vai ver com o Bolsonaro agora, enfim. É por aí, é por aí. Falou, então, um abraço, meu amigo. Até a próxima. Tchau. Até amanhã, tchau.